Um pedido de vista adiou a conclusão do julgamento do STF sobre a descriminalização do porte da maconha para usuários no país. O placar está 5-1 a favor da liberação, faltando ainda o voto de 5 ministros. A discussão sobre o caso na corte começou em 2015 e, depois de 8 anos, voltou para o plenário. E até o momento, a corte registrou 5 votos favoráveis pela liberação do porte de maconha para o consumo pessoal. Votaram a favor Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, que pediu para antecipar seu posicionamento por causa de sua aposentadoria da corte no próximo mês. O único voto contrário proferido foi pelo novato Cristiano Zanin, mas na sequência do debate na tarde de ontem, o ministro André Mendonça pediu vistas, ou seja, o julgamento foi suspenso e não há data para ser retomado. Ele tem até 90 dias para devolver o caso ao plenário. Além de Mendonça, também precisam votar Cássio Nunes Marques, Luiz Fux e Carmen Lúcia. A decisão tomada pela Suprema Corte deverá ser seguida por outras instâncias da Justiça em casos semelhantes. A ação que está sendo analisada não trata diretamente da venda de drogas, que vai continuar ilegal, independentemente do resultado do julgamento. Caso a descriminalização seja aprovada, a pessoa que portar o entorpecente para o próprio consumo não vai poder ser submetida a outras punições atualmente em vigor, como a prestação de serviço à comunidade ou o registro na sua ficha criminal. E mesmo com a suspensão do julgamento sobre a descriminalização, a Corte conseguiu formar maioria para determinar que deve ser estabelecida uma quantidade mínima da droga para diferenciar um usuário de maconha de um traficante. Ainda não foi definido qual seria esse critério, mas eles analisam a possibilidade de se fixar uma quantidade limite para caracterizar a guarda do entorpecente pelo usuário. Algumas propostas são de 100 gramas, de 60 gramas, variação entre 25 e 60 gramas, de limite de até 25 gramas. Sim, estão discutindo isso aí lá. Agora, o que chamou a atenção foi o seguinte, né? O Zanin foi indicado pelo Lula, né, que é um homem de esquerda, e foi eleito com uma pauta progressista, né? E aí eu falei aqui, isso eu tô tranquilo, pode pegar os programas antigos, olha, o Zanin vai surpreender muita gente, né? Vocês estão achando que o Zanin é esse lacrador? Ele não é, ele vai, sei lá se vai fazer também ou não, ele tem a relação dele com o Lula ali, mas é pontual sobre a Lava Jato. Ele não é um militante do PT. E o próprio PT sabia disso, tanto é verdade que os setores do PT não o queriam. Agora veja só, o Zanin tem votado de forma mais conservadora do que alguns ministros indicados pelo Jair Bolsonaro. Vamos aqui, essa questão da maconha é bem clara, não é? Todos os outros lacradores já votaram a favor lá. O Zanin não, isso aí não. Até porque é um contrassenso. Você não pode vender, mas pode usar? Mas como é que quem usa compra? É o Brasil, isso é Brasil. Aí teve um outro julgamento lá contra a tipificação da homofobia como injúria racial. O Zanin votou contra também, né? Despertando a ira ali dos setores das minorias. Então, Pedroso, parece que, né, a esquerda fez o L e se arrependeu nesse caso aí. Tem gente arrependida. Esperavam que teriam talvez um teleguiado das pautas identitárias ou supostamente progressistas. Não está acontecendo. Mas eles podem ficar tranquilos, porque veja, a própria Rosa Weber fez questão de adiantar o voto, porque ela tem medo que a coisa se estenda e ela não esteja mais ali no Supremo Tribunal Federal quando for colocada em votação. Então ela antecipou. Eles já dão como certo que esse ponto vai avançar, porque a Carmen Lúcia deve acompanhar, inclusive, seus colegas. Então, além dessa questão do Zanin que você bem traz, que quem apostava errou e você antecipou justamente que ele não seria isso, o viés mais, conservador em alguns tópicos dele, o que chama a atenção, que causa revolta, não é nem o debate da maconha, que deveria acontecer, mas é o local. O Supremo, ele está ali trazendo, se colocando como na vanguarda, quando ele deveria simplesmente cuidar ali da constitucionalidade. O Congresso é que deveria legislar. O próprio Pacheco, que raramente se manifesta, até ele se revoltou. E não vou entrar aqui nem nas minúcias do que fala o Conselho Federal de Medicina, o que fala o Procurador-Geral de Justiça, o que fala a CNBB, o que fala uma
série de organizações sérias sobre o assunto. Está todo mundo preocupado com esse tipo de votação e que o Brasil não teria estrutura, Mark, para enfrentar essa situação agora. Mas é isso. O Supremo resolveu que é hora, eles votam. Quem representa a sociedade, que são os parlamentares, estão ali tomando um jogo de corpo ali, um chega pra lá, porque aqui quem manda, vocês já sabem quem é. Não, vamos lá. 30 segundos estão estourados aqui, Pedroso. O Pacheco acordou do sono profundo? Pacheco, né? Pra mim que ele tá dormindo, ele parece o Biden. Sabe, o Biden, presidente americano, dorme nos eventos. Pra mim, o Pacheco, ele acordou do sono profundo nesse caso aí? Ele acordou, Opa! fez uma fala dura pra ele, né? Veja bem, esse é um assunto do Congresso Nacional, no máximo. Mas é o que ele consegue fazer. É o que ele consegue fazer. O sono é grande ali. O sono é grande, letárgico, né?